Olá, queridos. Vocês estão no canal Efraim com o Márcio Eleutério. Muito obrigado pela sua inscrição, por você clicar neste vídeo. Essa é a parte de número 3, dentro do assunto deserto. A gente já falou numa introdução, na parte 1, a respeito da mensagem do deserto. A gente fez uma comparação com o povo de Israel. Na segunda parte, a gente deu algumas explicações a respeito da primeira, segunda e terceira trombeta do livro do Apocalipse, no capítulo 8. E hoje a gente vai falar de novo um pouco mais a respeito deste assunto, falando agora apenas da primeira trombeta. É claro que a gente vai esbarrar na segunda, na terceira, na quarta, enfim. Mas o objetivo hoje é dar um zoom dentro da primeira trombeta e a gente vai encontrar ela dentro dos profetas, né? É o meio pelo qual Deus deixou organizada a sua mensagem, principalmente aquela que vai tocar dos nossos dias para frente. Então, sem delongas, sem demora, eu quero aqui já dar uma deslocada aqui para vocês dar uma olhada no desenho. É um desenho um pouco diferente do anterior. A gente deu uma minimizada no mapa, né? Vocês estão vendo aqui que esse território aqui é basicamente o mundo inteiro, né? Planeta inteiro. E essa parte pintada em laranja é composta por terra. É claro que faltam alguns detalhes, eu não sou desenhista, né? Eu apenas tentei pegar ali do Google algum desenho e jogar aqui. O que você está vendo em risquinho na diagonal, na vertical, é para simbolizar, é para representar as águas, né, dos mares. Ok. E como eu falei, sem delonga, vamos direto para o que interessa. Na introdução da parte 1 deste assunto, a respeito do deserto, a gente falou muito do êxodo que Moisés e Arão participou de forma íntegra para retirar aquele restante de Israel de dentro da terra do Egito. E quando eles conseguiram sair da terra do Egito, e chegou um determinado momento que eles ficaram acuados por não poderem mais continuar sua caminhada por terra. Isto é, ficaram de frente com o Mar Vermelho. Atrás deles vinha Faraó. Do lado direito, do lado esquerdo é todo penhasco, né? Montanhas, lugares assim, bem íngremes, né? Difícil de caminhar, de andar, deslocar. Então o povo ficou meio que acuado. E Deus então fez o quê? Abriu o mar, né? Claro que tem todo um contexto. Eu só estou dando uma repetida aqui, dando um zoom novamente na introdução, em um detalhe, na verdade, que são muitos. Lá está escrito que Deus fez com que um vento forte soprasse durante toda aquela noite, para que o mar se dividisse de fato e abrisse um caminho para eles, né? Então, o mar realmente foi abrindo durante a noite, com a força do vento, o sopro que o Senhor Deus proporcionou naquele momento, as águas foram se abrindo de forma que virou duas paredes, né, de água. Israel, então, atravessou a pé por meio do mar, e aquilo se tornou um caminho que representa nossa caminhada em Cristo como trajetória, mas tudo tem um fim. Tudo que é espiritual, uma hora se torna literal. E tem momentos que o espiritual anda junto com o literal. Bem, também a gente falou na introdução que aquele assunto, aquele mover de Deus na terra do Egito, é profético porque representa o que Cristo faria no mundo, né? Deus se utilizou de uma nação para profetizar, para nos dar um exemplo de como Cristo faria no mundo inteiro, representado na terra do Egito. Então lá foi aberto o mar e o povo então atravessou no meio. Eu estou repetindo, eu estou frisando porque é legal, é importante e você vai entender por quê. Então vai chegar um momento que Deus vai precisar fazer isso de novo. E os textos que a gente usou em Isaías 11, o verso 15 principalmente, lá diz que Deus vai destruir totalmente o braço do mar do Egito, que está ligado nessa área toda, né? Os mares, né? Que são vários braços, né? Vários mares que fazem ligações de uma nação para outra, ou até mesmo de continente para continente. Lá no texto de Isaías 11, versículo 15, diz que Deus vai destruir totalmente o braço do mar do Egito.
com a força do seu vento. O mesmo vento ou a mesma força que ele se utilizou para abrir o Mar Vermelho. Ou seja, o vento vai soprar. Agora, como que Deus vai soprar o vento de forma que ele vai ter que empurrar um tanto de água para cá e um tanto de água para cá? Ou ele pode fazer de forma que as águas, né, só circule os pontos onde tem água para que as águas vão embora, de forma que vai ser por meio de vento. Né? O texto está dizendo que Deus vai usar o vento para recuar as águas. E quando Deus começar a executar, lembrando que os textos que a gente leu anteriormente, hoje a gente não vai ler, né? Eu só vou estar relembrando vocês. Todos eles falam da última semana, início da última semana, onde Deus vai estar com braço estendido, com muita ira, braço estendido com mão poderosa, ele vai arrancar os seus, né, de dentre as nações. Ou seja, os ventos vão empurrar essas águas, né? Agora, para onde é que vai tanta água? Deus dará um jeito, né? E quando esse vento começar a soprar para a abertura desse mar, para o povo poder atravessar, ir em direção a esse pontinho aqui, que é a terra de Israel, é óbvio que a galera que vive nos litorais, beira-mar, vão sofrer tsunamis, não dá para descrever o tamanho, né? Para empurrar essa quantia de água embora, para deixar seco essa área. Foi meditando nisso, penso comigo, que o escritor do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 21, quando ele fala que os homens, né, vão desmaiar, as coisas que vão ocorrer no mundo, inclusive, né, essas águas, né, sendo amontoadas tudo num canto só, um de um lado, outro do outro, né? Uma abertura muito grande, né? Referente ou comparando com a abertura do Mar Vermelho, né? Então é um mundaréu de água. Então, com certeza, né? Os litorais, né? A galera da praia, da beira-mar, vão sofrer vários tipos de arrastões, né? Vários tsunamis. E o vento do Senhor vai estar soprando, porque ele quer tirar as águas para abrir um caminho para o povo dele passar. Então, baseado nisso, eu penso que o Lucas escreveu meditando nos profetas. Não sei se ele chegou ao ponto de ter essa revelação do resto. Penso que sim. Penso que sim. Ou se ele não tinha essa revelação, o Espírito o dirigiu, o condicionou, eu não sei, de forma que ele escreveu que o mar ia ficar bravo, né? Ou seja, ia surgir, os homens ficariam com medo, com pavor do bramido do mar, porque o mar vai ficar em fúria, o mar vai ficar muito agitado, né? Para poder tirar toda essa água daqui. E é interessante que esses dias teve aquele tornado na região lá dos Estados Unidos, onde eles colocaram o nome de Milton. E aquele pastor lá, Martini Pozzella, foi nas redes sociais dele, ele pode falar o que ele quiser, é dele a rede social, só que ele disse que aquele furacão Milton, que aconteceu alguns tsunamis lá nos Estados Unidos, se cumpriu o que Lucas estava falando no Evangelho, capítulo 21, que os homens iam desmaiar em expectativa das coisas que aconteciam no mundo, inclusive o que o mar proporcionaria, né, em reação àquela época, em relação àquela época, né? Não tem cabimento ele falar uma coisa daquela. Tentar interpretar um texto profético, né, para a última semana, algo assim devastador, né? É difícil descrever isso, né? Algo que vai acontecer que as pessoas não têm noção. E ele falar que esse movimento que aconteceu esses dias já se cumpriu o que está escrito no Evangelho de Lucas. E lá no capítulo 21, aquela descrição, aquele contexto todo, tá falando da última semana, não está falando dos nossos dias, não chegou ainda aquela época, né? Então a gente percebe a gravidade e o nível do sono
que esses pastores andam, né? Que eles continuam a dormir. Não só referente à escatologia, mas em vários aspectos. Voltando para o assunto nosso. Então o mar vai abrir. Pode ser de forma a água se desviando, né, das partes de terra, de forma que essa área todinha vai ficar seca. Ou seja, o mar vai abrir como abriu o Mar Vermelho, certo? O mar vai abrir. Agora, em vez de ter duas paredes, vai ter quatro. Ou uma parede, né, cercando a terra com água. E o meio vai ficar seco para o povo passar. Ok. Repetir, mas eu acredito que você conseguiu entender. Só que antes de acontecer esse episódio, esse evento que vai ser glorioso para os filhos de Israel, para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que estiverem esperando, atentos, né, às profecias, ao que Deus está falando, vai ser glorioso. Para outros vai ser angustioso, né? Vai ser uma calamidade terrível. Mas antes de acontecer isso com o mar, e o mar é ferido, essa onda, né, essas coisas acontecem no mar, na terceira trombeta. Mas a gente vai voltar um pouquinho antes dessa terceira trombeta para a gente meditar na primeira trombeta e, e ver realmente os eventos, né, o desfecho. E como essa primeira trombeta ela está muito bem repetida, que eu vou falar dessa forma, né? A gente sempre leu textos semelhantes aos da primeira trombeta, só que a gente nunca fez a comparação. A primeira trombeta, então, como a gente falou na parte anterior, a terça parte das árvores é queimada, a terça parte da erva verde, e mais um elemento que eu não estou me lembrando aqui, mas ao ler a gente vai relembrá-lo. E eu vou usar aqui hoje o profeta Joel, alguns trechos, né? Ou melhor dizendo, um capítulo e alguns versos do profeta Joel, para a gente trabalhar o assunto da primeira trombeta. E ver como esses profetas menores, quando Deus os levantou para profetizar para Israel, muito do que eles falaram para Israel, quase nada se cumpriu. Bem, tipo 10, 15% talvez, se cumpriu do que eles falaram. E o restante ficou para o restante do fim. E o sistema religioso, o sistema do CNPJ, quando eles passam por essas palavras, né, pelos profetas, logo de cara eles vão jogar em cima de Israel. Eles vão olhar e. Porque é muito, né? Ainda, sem falar nos profetas maiores, né? Os profetas maiores é muita comida, é muito detalhe, né? É muita informação que Deus quer nos passar. E aí o sistema acha aquilo cansativo, repetitivo, e Deus falou para Israel, não tem nada a ver com a igreja, e deixa para lá. Mas os profetas menores, um, dois, três capítulos, eles têm muita informação, mas parece que Deus quer falar com o pessoal da última semana, sabe? É muita coisa que é para a última semana, de maneira que os profetas foram rejeitados, não foram compreendidos, e muitos deles talvez até ficaram frustrados, porque foram poderosamente usados por Deus, mas eles próprios não viram aquilo que eles falaram se cumprir, mas foram obedientes. Profetizaram, escreveram e deixaram registrados para nós, como um testemunho, né? Testemunho de Deus, primeiramente, testemunho deles, e isso se torna testemunho para nós. E o que vai acontecer conosco ao cumprir essas coisas se tornará testemunho para as nações que restam, inclusive. Ou seja, Deus vem trabalhando com testemunhos. E é tremendo isso, né? Então vamos ler. Profeta Joel, capítulo 1, versículo de número 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, a vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Uma pergunta intrigante, que merece uma boa resposta. Eu não tenho essa boa resposta. Eu não tenho, mas o Senhor Deus tem, né? Mas ele está perguntando. Escutem, velhos, escutem, moradores da terra. Uma pergunta, né? Ele está falando para qual velho? Para qual morador da terra?
Se você for numa igreja, num templo, num lugar de CNPJ e fazer essa pergunta para eles, o profeta Joel está falando para os moradores da terra de Israel, os velhos, os anciãos de Israel. Ou seja, cai no esquecimento, né? Já falou, já se cumpriu, não tem mais nada a ver conosco. Deixa para lá. Mas não é isso que Deus quer que a gente entenda. Ainda que Deus falou de forma literal mesmo, com a terra de Israel, com o povo de Israel, porque naquela época o que estava acontecendo era com Israel. Mas Deus se utiliza do momento para falar do futuro, porque as coisas que ocorreram naquele momento haveriam de se repetir, porque o homem é duro de coração, o homem sempre erra no coração. E o homem é inclinado para o pecado, para a idolatria, para adorar outro Deus, etc, etc, etc. Ou seja, aconteceu isso nos vossos dias ou nos dias dos pais de vocês? Mas isto o quê? É o que ele vai descrever no capítulo 1. O que ele descreve no capítulo 1 aconteceu, nós agora, eu falando aqui para nós, olhando para trás, de hoje para trás. Aconteceu o que está escrito no capítulo 1? Não aconteceu. Não aconteceu, porque ele está falando de uma grande seca, de um tempo onde toda a terra, a gente vai entender na leitura, não é só a terra de Israel, toda a terra vai estar em luto, porque não tem grama no pasto, os pastos estão secos, a maioria das árvores foram queimadas, sabe, uma terrível seca, uma calamidade terrível na terra, a terra toda em luto, inclusive os animais. Então esse é o ponto que ele está perguntando. Ele está fazendo a pergunta antes, mas depois ele vai descrever, ele vai relatar o que ele viu, o que o Espírito de Deus queria falar conosco. E quando você olha para os acontecimentos e as coisas que ele está falando aqui, não aconteceu em nenhum dia, nem nos nossos dias, nem nos nossos pais, mas sim para o nosso futuro vai acontecer. Ou seja, então aqui é uma charada, na verdade, né? Então a gente tem que ficar atento para pegar a sacada. Verso 3: Narrai isto aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou seja, ele tocou em 4 geração aqui, ou em 4 pontos. Vou repetir o verso 3. Narrai isto aos vossos filhos, primeira geração. E os vossos filhos façam aos seus filhos, segunda geração. E os filhos destes, terceira geração. A outra geração. Ou seja, 4 geração. 4 pontos. Por que ele está falando de 4 gerações? Ele poderia falar mais aqui, inclusive, né? Mas Deus quis que a gente se atentasse para essas 4 gerações. 400 anos? Não. É 4 impérios. Deus está falando de 4 impérios. 4 eras. 4 tempos. Olha o que ele vai falar no verso 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, o gafanhoto destruidor o comeu. Ou seja, 4 tipos de gafanhotos. Gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor. 4 gafanhotos, 4 impérios. Primeiro gafanhoto, cortador, Grécia. Deixa eu pegar por nome aqui, melhor. Cortador, vamos nomear Grécia. Gafanhoto migrador, Roma. Você vê que Roma ela vem se estendendo. Começou com Roma lá por 500, 600 anos. Depois veio... tomara que eu não troque as épocas aqui. Depois veio Bizantino. Não, primeiro veio... Eu não vou conseguir lembrar. Não vou nem tentar me arriscar aqui. Mas vocês percebem que Roma vem evoluindo aqui de tempo em tempo. Depois veio Roma dividido, Império Turco Otomano. Estou tentando recapitular aqui, mas eu não estou conseguindo. Agora de memória, né? Para falar da imigração de Roma, sabe? Dentro de um tempo. Ela vai se estendendo e vai mudando de nome, mas continua sendo Roma. Gafanhoto migrador. Depois vem o gafanhoto devorador, que é o terceiro. E por último, o gafanhoto destruidor. O terceiro, a gente pode falar da Assíria, que é a época dos 10 reis. E o quarto gafanhoto, que é o destruidor, é Babilônia,
o oitavo rei, é o último império. É desses 4 tempos que Deus está falando por meio de Joel, a profecia, né? Então a gente calcula as 4 gerações, que um vai falando para o outro. Isso já aconteceu? Por exemplo, quem viveu na época de Joel, os filhos de Joel vão perguntar para a geração seguinte: aconteceu? Não aconteceu. Os filhos dos filhos de Joel vai perguntar para o outro e vai empurrando, sabe? Para cada império. Não, não aconteceu no meu. Não, na época da Grécia não aconteceu. Na época de Roma não aconteceu. Na época da Síria não aconteceu. Ou aconteceu. Aí tem que ver, sabe? Quando tiver da Síria para a Babilônia, ou seja, do terceiro para o quarto, vai acontecer essas coisas. Vai estar acontecendo essas coisas. Ou seja, a gente vai identificar o tempo. Ou para quem é que ele está falando realmente. O verso 4, né? Então, você vê que até o verso 4 é muita comida, né? Para ser digerida, trabalhado, sabe? É muito detalhe. Verso 5. Ébrios, despertai-vos e chorai e uivai, todos vocês que bebem vinho, por causa do mosto, porque ele é tirado da vossa boca. Ou seja, aqui vem um puxão de orelha. Agora, para quem que ele está puxando a orelha? Para qual império, para qual geração ele está falando isso? No contexto de vinho, você sabe que está falando da prostituta, ou de quem está bebendo vinho. É da prostituta que ele está falando, ou do império da prostituta, né? O ministério da prostituta que vai transitando de cabeça para cabeça, melhor dizendo. Ao verso 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Então, está falando de uma época em específico, um povo poderoso. E os seus dentes são dentes de leão. E ele tem as queixadas de uma leoa, ou seja, apontou para a Babilônia, esse povo, o quarto império. Verso 7. Fez da minha vide uma assolação, e destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, e lançou por terra seus sarmentos, e fizeram os brancos. Verso 8. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Olha esse verso 8. Lamenta com a virgem. Então, aqui existe 2 grupos de pessoas, né? Tem uma virgem que já está cingida de pano de saco, ela já está se humilhando. E tem outros que Deus está convidando por meio da profecia. Lamenta com a virgem, que ela já está em humilhação, ela já está em pano de saco. Chora junto com ela. Lamenta com a virgem, pelo que o marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Já que a gente vai esclarecer melhor esse verso 8, ou você vai entender melhor. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, e os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. Ou seja, uma grande calamidade ocorreu. É que ele foi lá na frente, já que ele vai voltar para trás. Está na metade da semana para frente aqui, né, no caso, porque foi cortada a oferta. Ou seja, o sacrifício contínuo foi cepado. Foi interrompido o sacrifício contínuo. É nesse momento que ele está falando. Verso 10. O campo está assolado e a terra está em luto. O cereal está destruído e a videira se secou e as olivas se murcharam. Ou seja, já aconteceu muita coisa na terra. A terra já foi assolada, né? O campo está assolado, a terra está de luto, porque o cereal foi destruído. O cereal é o que? É erva, né? Toda a parte de erva verde que foi consumida pelo fogo na primeira trombeta. Só que ele está da metade da semana para frente contando o ocorrido, né? E lembrando vocês da pergunta que fez na anterior. Isso já aconteceu nos vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Já aconteceu? A gente sabe que não aconteceu. Nem no nosso tempo não aconteceu ainda. Ou seja, a pergunta ainda permanece. A pergunta ainda está de pé. Verso 11. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Esse verso 12 é um chamado ao arrependimento para um grupo que não vai se arrepender facilmente. Ele está falando para ficar envergonhado,
Quem que vai ficar envergonhado? Os vinhateiros, os lavradores. Quem são? São os mordomos, são os pastores, são os bispos, os diáconos, os obreiros da casa do Senhor. Porque Joel está falando para um tempo futuro do Messias. Tanto é que tem a questão do Espírito Santo ser derramado. Ou seja, é da época do Messias que ele está falando. Ou seja, é dos pastores, dos apóstolos, dos bispos, diáconos, obreiro, etc. Mas o chamado aqui é o que? Envergonhai-vos. Por que Deus está falando para eles ficarem envergonhados? A vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Verso 13. Cingi-vos de pano de saco, e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa do Senhor vosso Deus foi cortada a oferta de manjares. Repetiu, né? Algo que ocorreu na metade da semana para frente. Só que ele deu uma pincelada aqui. A terra está em luta, as coisas estão acontecendo porque efeito, né, ou a consequência da primeira, segunda e terceira primeira e segunda trombeta estão demonstrando através dos versículos que a gente lê que a terra foi castigada ferozmente. E todo mundo chorando, em luto. Para alguns ele está chamando para arrependimento, para outros vestir pano de saco, etc. Verso 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como uma assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Outra pergunta, também fincando a estaca na metade da semana. A semente mirrou debaixo da terra, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque perdeu o cereal. Ou seja, esse versículo 17, é lógico que a gente tem que levar isso para o âmbito espiritual, né? A semente aqui é o quê? É o evangelho, certo? É a palavra de Deus. A semente murchou debaixo da terra, ou seja, a semente que é Cristo, a palavra, ela não está frutificando como deveria, ela não está, sabe, saindo da terra como deveria brotar quando chove, sabe? A planta sai, começa a crescer para dar o fruto. Então, ou seja, isso não está acontecendo. Os celeiros, ou seja, o celeiro é o corpo de Cristo. O celeiro foi assolado. Os armazéns foram derrubados, ou seja, de forma espiritual, aquilo que era para estar congregando, aquilo que era para estar completando o número dos santos, sabe? O corpo está sendo edificado, já não está sendo edificado, foi destruído. Como deveria, melhor dizendo, né? Porque perdeu o cereal, ou seja, o cereal que é o trigo, né? São pessoas. 18. Como geme o gado? As manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. E também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Olha que calamidade. A ti, ó Senhor, eu clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam e suspiram por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Aqui fechou o capítulo 1. Ou seja, olha a descrição no finalzinho do capítulo. Não está chovendo, porque os rios secou. Os pastos secaram, não tem mais alimento os animais. Os animais estão gemendo, inquietos, porque não tem comida, não tem, sabe, mato verde. Por quê? Porque o fogo devorou tudo que era verde, tudo que estava verde, tudo que era para produzir, para se tornar mantimento, tanto para animais quanto para o homem, pereceu. Toda a terra enlutada. Uma pergunta. O fogo devorou, beleza. Os rios começou a secar porque não está chovendo. Mas quem que interrompeu a chuva? Por que não está chovendo?
porque as duas testemunhas se manifestaram. Aqui não está escrito que as duas testemunhas profetizou que não ia chover, mas lá no livro do Apocalipse revela, no capítulo 11, elas têm poder sobre os céus durante os dias da sua profecia para que não chova. Não chovendo, automaticamente os rios vão se secar. Secando os rios, né, tudo que é verde, toda planta começa a morrer, murchar, perecer. E se não se e não bastando, não chovendo, rio seco, tudo seco, aí as duas testemunhas, de alguma forma, vai clamar para cair fogo do céu, para queimar o que está restinho, sabe? O restolho. E aí o fogo vem e devora tudo que estava, abre aspas, né? Dando uma pequena pontinha de esperança para a terra. E o fogo vem e acaba com tudo. Todo mundo entra em lamento, choro, pranto. Aí a gente volta um pouquinho lá no começo do capítulo 1. Isso aconteceu nos dias de vocês? Pergunta para o pai de vocês, já aconteceu isso? E detalha toda a terra. Por quê? Por que é toda a terra? Porque ele está falando de algo na época do Messias. Tem que olhar isso, tem que lembrar que a gente está falando referente ao tempo do Messias para cá. Aconteceu isso? Não aconteceu. Teve a destruição nos anos 70 em Jerusalém, mas não tem nada a ver com fogo queimar, com animal chorando. Teve a destruição, a guerra na cidade ou coisas do tipo, mas não afetou a terra toda, como ele está falando aqui. É algo global, uma catástrofe sem precedente, algo assim indescritível, devastador. Então todo mundo está, como quem diz, está morto, né? Os homens estão todos desmaiados, melhor dizendo. Capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Parece que ele mudou de assunto, né? Não é que ele está transitando do início da semana para metade, do início para metade. Ou tentando mostrar para a gente o que está acontecendo. Lá no meio do capítulo 1, o texto lá diz, não, fica envergonhado, se envergonhem, vinhateiros, lavradores, mordomos, pastores, fica envergonhado. Só que esses pastores, eles não se envergonham. Hoje, porque o que Deus está querendo exigir aqui do homem é o quê? O arrependimento e a confissão dos seus lábios de que ele está errado. Eu desafio você aí em qualquer igreja, em qualquer templo com CNPJ e apresentar para eles os textos que falam do nosso tempo, qualquer mensagem destas que a gente tem falado aqui, seja do canal do Luiz ou qualquer um outro canal que você entende que já está despertando, que está falando alguma coisa, pelo menos de verdade, e levar lá nesses templos e ver qual é o pastor que vai dobrar o joelho e falar, oh, é verdade. Há 50 anos que eu estou pregando errado. Preciso me arrepender, preciso voltar para o caminho reto. O que Deus está exigindo do homem é a confissão dos seus pecados, dos quais ele está acusando aqui, mas os homens não vão se arrepender, eles não vão recuar. Junta a galera aí para um santo jejum, reúna a assembleia, a congregação, para fazer um santo jejum. E esse jejum que vai ser proclamado, inclusive as duas testemunhas, vai sim se levantar e vai chamar a terra para um jejum do qual essa galera que o texto está falando para ficar envergonhado, eles não vão querer. Porque é um tipo de jejum que vai tirar eles do conforto. Porque para jejuar de fato como Deus quer, tem que deixar para trás o pecado, a idolatria, as heresias da vida. 50 anos de heresia pregando, eles não vão querer. Eles não vão aceitar esse tipo sabe? É como Moisés chegar lá diante de Faraó e falar aquelas coisas para ele lá, sabe? O Faraó não vai aceitar. Quanto mais o tempo passa, mais o coração fica duro. Porque ele não quer sair da cadeira, ele não quer deixar de reinar. Eles não vão aceitar esse tipo de desafio. Então, o que vai acontecer? Os ministros, aqueles que são do Senhor de fato, toque a trombeta em Sião, dá a voz de rebate no meu santo monte. Por que tem que dar voz de rebate? Porque eles não querem se arrepender, eles não querem reconhecer o erro. É por isso que Deus manda mais castigo para a terra, por causa deles. Fiquem envergonhados, vinhateiros. Se envergonhem. É por causa de vocês que essas coisas estão ocorrendo. É o que Deus está falando nas entrelinhas, né? Verso 2. Dia de escuridades e densas trevas, dias de nuvens de negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um poderoso e grande
exército, do qual desde o tempo antigo nunca houve, e nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Assim se difunde um povo, assim como proclamando o jejum, se arrependendo dos seus pecados, aceitando o que está escrito, entendendo a mensagem e se preparando para esse dia. E entendendo que vai ter um grupo em massa que não vai querer isso, não vai aceitar esse tipo de coisa. Não vão querer reconhecer que estão errados. Então, uma pequena minoria vai formando seus grupinhos. Assim se difunde um poderoso exército. É um poderoso exército, porque eles vão começar a se levantar em jejum, em oração, é claro. E em cada canto da terra vai ter uma porçãozinha dessa galera. E eles vão começar a marchar nessa terra em direção a Israel. Assim como Israel saiu da terra do Egito e marchou em direção a Canaã. Só que agora cada um deles vai sair de um lugar. Vai sair daqui, vai sair daqui, vai sair daqui, vai sair daqui. Ou seja, cada um vai voltar para sua própria terra, marchando. Assim vai se difundindo um poderoso exército, do qual não houve até agora, e depois dele jamais haverá outro, dos anos adiante, de geração em geração. Verso 3: à frente dele quem? Do exército, vai o fogo devorador, o fogo da primeira trombeta. A chama que abrasa diante dele, e a terra é como um jardim do Éden, mas atrás é um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, 4 cavalos de Apocalipse, quando abrem os 4 primeiros selos. E assim correm, estrondeantes como carros, vêm saltando pelos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. 6. Diante deles tremem os povos, todos os rostos ficam empalidecidos. Lembra quando Israel saiu da terra do Egito e começou a marchar em direção a Canaã? Jericó estava extremamente, rigorosamente fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Por causa do pavor e do medo, adiante dos filhos de Israel, por causa da obra que Deus fizera para tirar eles da terra do Egito, de maneira que eles ficaram apavorados quando Israel começou a marchar em direção a eles. Então, esse grupo de pessoas das suas localidades, quando começarem a marchar, assim se difunde um poderoso exército, os povos na sua direção, ou para o caminho que eles estiverem marchando, o pavor e o medo vai na frente. Por quê? Porque o fogo, a seca, a tempestade, o mar vai se abrindo, sabe? Tudo aquilo acontecendo. Aconteceu no passado e vai acontecer de novo. Para todos verem. Porque Deus vai desnudar o seu santo braço à vista de todas as nações. Isso é muito lindo, queridos. Verso 7. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem os muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros e segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm do seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem pelas casas e pelas janelas e entram como ladrão. Diante deles treme a terra, o sol se abala, os céus se abalam, o sol escurece e as estrelas retiram do seu esplendor. Então vocês vejam que está indo e voltando, da primeira até a quarta trombeta, pelo menos. E o povo está marchando em direção, cada um do seu caminho. Qual que é o caminho? Para quem está aqui, é esse. Para quem está aqui, é esse o caminho. E para quem está aqui em cima, é esse o caminho. E para quem está aqui, é esse o caminho. E para quem está aqui, é esse o caminho. Ninguém se detém do seu caminho, porque eles têm um alvo, porque eles têm uma mensagem, porque eles têm uma senha, porque eles têm um link escondida, né? Dentro dos profetas, dentro da palavra do Senhor Deus. E são poucos que vão acertar esse caminho. Verso 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. O arraial do exército é muito grande. Porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor. É muito terrível. E quem poderá suportar? Aqui é uma resposta do Senhor Deus, né? Quem é que vai suportar o dia da sua vinda, que começa com a marcha do seu exército? Porque a besta também estão se reunindo, se congregando lá, e quando eles
firmarem lá a união da Assíria com a Babilônia, eles também vão dizer, né? Quem é que pode pelejar contra a besta? E Deus está respondendo, quem é que pode suportar esse exército que está marchando? Coisa linda, né? Bom, eu vou pular um pouco, vou adiantar a leitura aqui, porque não é estudo do Joel, né? Só um zoom dentro da primeira trombeta. Embora a gente vai fazer um estudo mais completo do profeta Joel, porque é um profeta interessante para a gente examinar. E vai chegar uma hora que a gente vai fazer esse estudo, com certeza. E não se esqueçam de ir lá no estudo do profeta Zacarias, no capítulo 14, que tem uma votação em aberto lá. Qual profeta vocês querem que a gente faça uma leitura de versículo por versículo, para a gente meditar junto? Então vai lá, deixe seu comentário para ver qual profeta que vai ganhar, qual o profeta que tiver mais voto é o profeta que a gente vai ler. Beleza? Verso 23 do capítulo 22. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora. Ou seja, Cristo veio, morreu na cruz, ascendeu aos céus, trouxe 0,2% ou 1% do Pentecoste na terra e caiu lá em Jerusalém. Ou seja, mas foi uma chuva poderosa, sim. Mas em proporção agora que o texto está falando que ele vai mandar de novo essa chuva sobre os gentios, né? Só que eles estão espalhados. Comparando uma chuva que desceu em Jerusalém, de Atos 2, a que vai ocorrer agora em proporção maior por causa dos filhos que estão espalhados, digo, é 0,1% do poder que haveria de cair. É o mesmo poder, mas agora na Terra toda, globalmente falando. Lendo novamente. Porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho, de óleo. Restituir-vos-eis aos anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto destruidor, pelo gafanhoto cortador, e o grande exército que enviei contra vós outros, é o próprio Deus que trabalhou, né? Na terra para enviar um exército para espremer o povo dele, para ele tirar o melhor do seu povo, né? O dízimo do seu povo. Ou seja, ele vai remover para longe o exército. E ele vai falar de mais promessas, inclusive, mas eu quero lembrar vocês que Deus então vai restituir tudo aquilo que o povo de Deus perdeu dentro desses 4 tempos, né, do gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. Então ele vai restituir, de maneira que vocês vão frutificar novamente, porque não estava frutificando. Lá em Apocalipse, até fiz um rascunho aqui para me seguir, acabei fugindo um pouquinho, mas não muito. Lá em Apocalipse 13 tem uma descrição da besta do mar, né? Eu vou até ler que é melhor. Eu ia falar de cabeça aqui, mas pode ser que eu esqueça de algumas coisas que são importantes, só para a gente fazer as ligações. Apocalipse 13, do 1 até o 5, que vai dizer assim, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, Grécia, primeiro tempo, com os pés de urso, segundo tempo, e boca de leão, que falou da Babilônia. Falou da Grécia, falou da Babilônia, mas não falou de Roma, né? Na verdade falou, Roma é a besta de 10 chifres. É a besta, entendeu? Ela só muda, ela migra, sabe? Ela sai de uma fase e vai para uma outra fase. Ela muda de nome, mas é a mesma besta. Então, besta de 10 chifres, Roma. Semelhante ao leopardo, Grécia. Pés de urso. Dá para falar um pouquinho dos medos e do persas, mas Deus está mais interessado em falar da união, né? Na verdade, da Babilônia, inclusive. Porque fala que é dente de leão, né? Boca de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. 3. Então eu vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra maravilhou-se seguindo a besta.
Ou seja, ele falou da Grécia, falou de Roma, falou do urso, falou da Babilônia, inclusive, pé de urso com boca de leão, falou da Babilônia, mas não falou da Assíria. Aí ele completa. Eu vi uma das suas cabeças que tinha sido ferida à espada com morte, que é a Assíria. Aquela ferida foi curada, ela reviveu e toda a terra maravilhou. Apontando aqui para o quarto império. Não está na ordem correta, mas está os quatro aqui nesse texto. Os quatro impérios, os quatro tempos. Por que eu li esse texto? Para vocês lembrarem, né? Quando a gente está lendo e meditando as escrituras, a gente tem que fazer essa conexão. Lê Joel, mas não esquece do Apocalipse. Lê o Apocalipse, mas não esquece de Joel, não esquece de Abacuque, não esquece dos outros profetas que estão com peças do grande quebra-cabeça. Porque se eu focar só num profeta ou só no livro do Apocalipse, em algum momento eu vou me perder, porque vai faltar peça, eu vou querer encontrar através da minha inteligência, através do meu intelecto. E o meu intelecto não foi preparado para isso. O que foi preparado para isso é o Espírito. É o Espírito que faz a conexão e me lembra de onde é que está escrito, onde é que está a peça que está faltando para me montar o quebra-cabeça. A Isadora o dragão, né? Porque ele deu autoridade, seu trono, etc, etc. E aí vai vir aquela famosa pergunta: quem é que pode pelejar contra a besta? Aí lá a gente já leu em Joel, né? A voz de rebate. Lá em Joel, capítulo 1, verso 10, tem uma informação lá que eu esqueci de passar para vocês. Vou voltar lá. Joel 1, versículo 10. Diz assim, ó: o campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vida secou, a vide secou-se e as oliveiras se murcharam. Eu falei, mas eu não falei o que eu vou falar agora. Eu falei de algumas coisas. Então, esse tempo aqui que aconteceu essa calamidade na terra, que Joel está falando, se cumpriu na íntegra o que Abacuque disse. Abacuque está na sua oração lá no capítulo 3, ele está falando, ó, ainda que a oliveira não dá seu fruto, porque a oliveira secou. Ainda que a palmeira, aí ele vai falando o nome da videira, sabe? Não deu seu fruto no campo, eu todavia me alegrarei no Senhor e o adorarei. Ou seja, a gente sabe que a oliveira, a figueira, a romanceira, todas as árvores estão falando da totalidade do povo de Deus. E a gente sabe que a totalidade do povo de Deus, ou o propósito de Deus, a vontade de Deus, era que todo o seu povo fosse salvo, vai secar, vai murchar, vai perecer por conta das heresias, por causa dos gafanhotos, que eles não puderam, não souberam lidar com os gafanhotos. Então eles pereceram, se secaram, murcharam. A gente está vendo isso acontecer. Dia após dia a gente vê os gafanhotos trabalhando à nossa volta, perto de nós, com pessoas que a gente conhece. A gente tenta abrir os olhos, aí é gafanhoto, sai fora. Vai acabar com você, vai destruir. Não, você entendeu? Mas a pessoa não entende, ela não quer. Então é perecido. Então se cumpriu. A oliveira secou, a figueira, a romanceira, etc. Mas quem é povo de Deus, ou seja, todavia eu me alegrarei no Senhor. Tudo isso está acontecendo é verdade, mas eu vou me alegrar no Senhor. Ah, aí, para finalizar o vídeo, agora fechando mesmo. Então, o capítulo 1 de Joel está descrevendo alguns eventos da primeira, segunda e terceira, talvez até a quarta trombeta, em alguns momentos, né? Só que o evento da primeira trombeta que Joel está descrevendo é que o povo já recebeu poder, sabe? O povo santo já recebeu poder. A chuva serôdia já foi enviada e as duas testemunhas já se levantou, já fechou o céu para não chover, para os rios se secarem e as plantas começarem a morrer, murchar, secar, porque não tem água. Depois vem o fogo e devasta. Tudo isso é poder das duas testemunhas. Mas tudo isso teve um motivo, do qual tanto Joel quanto os outros profetas vão explicar. Tudo isso aconteceu na terra. Termina o período das duas testemunhas, concluiu seu testemunho. A besta que surge do abismo se levanta e começa a fazer guerra contra as duas testemunhas. Terminou o período de profecia, que é 3 anos e meio, o que vai acontecer? Vai chover novamente. Vai chover novamente, os rios vão se encher. Muita planta vai voltar à vida, sabe? Erva vai crescer, sabe? As coisas vão começar a voltar ao normal, porque a água é vida. Vai chover de novo. E aí a galera vai fazer o quê? Olha, e começando a matar os santos, inclusive, né? Aí eles vão começar a dar presente uns aos outros. Olha, o que estava perturbando a terra,
os culpados de toda a calamidade que a gente passou, o luto que a gente enfrentou, mas a gente não se arrependeu dos nossos pecados, porque a gente sabia que a gente não estava errado totalmente. Então agora Deus está dando chuva novamente, as coisas vão voltar ao normal e a gente vão acabar agora com os perturbadores da terra. E eles vão morrer, eles vão mandar presente, vão festejar, tatati, tatatá. Conclusão: o que Deus vai fazer na terceira trombeta? Primeira trombeta, fogo. Antes da primeira trombeta aconteceu o Pentecoste. Acontece que a galera que vai viver nesta geração da qual Joel está falando, já aconteceu nos nossos dias? Não. E no dia dos pais de vocês também não. Mas agora nos nossos dias está acontecendo. No caso, as duas testemunhas falando. Então é para nós. Está acontecendo, entendi. Já entendi a mensagem, já entendi. Vou ficar preparado, vou ficar de pé. Vou me fortalecer. O Pentecoste vai vir sobre toda a carne de um corpo, cujo esse corpo você vai. Aí precisa fazer um estudo mais aprofundado, mais minucioso, aqui dentro do profeta Joel, para você encontrar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo vem vindo sendo formado por todos os profetas, pela lei, dos salmos. A Bíblia toda está falando desse corpo sendo formado. É nesse corpo sendo formado que está toda a carne que vai receber o Espírito. Você entendeu? Não é um Espírito sendo derramado a Deus dará para qualquer um. Dons, Cristo foi elevado às alturas e deu dons aos homens. Aí é dons. Dons de várias formas. Aí sim, até mesmo para os rebeldes. Aí é todos que recebem. Só que essa chuva serôdia, ela é específica. Toda a carne, mas contemplando a congregação que a carta aos Hebreus está falando lá, que não é uma congregação de CNPJ, é uma congregação que ela existe desde Abel, começou com Abel e vem vindo, sendo formada, sabe? É aquela congregação lá na época dela, que ela não tem CNPJ, ela não tem uma placa, a não ser o nome de Efraim e Judá unidos na cruz. Então, esse corpo que compete 12 tribos, na última geração, vai receber o Espírito, ou seja, vou derramar todo o meu Espírito sobre toda a carne do corpo de Jesus. E o corpo de Jesus, ele é, como que eu vou dizer aqui? Ele é definido. Ele é definido e tem uns critérios, né, para você fazer parte dele. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Aí é um outro estudo, né? Mas eu quero que vocês entendam que o Pentecoste vai chegar sim, mas é para um grupo distinto. É um grupo que está preparado, já sabe daquilo que vai acontecer. Está por dentro do fluxo, sabe? O que Deus está falando. Então eles estão preparados para isso. Entendido isso, então o Espírito cai sobre essa galera, eles começam a tocar trombeta. A primeira mensagem deles, né, não é anunciada na primeira trombeta, mas eles já vão dizer que não tem chuva e pronto, acabou. Não vai chover, segundo a minha palavra, por 3 anos e meio não vai chover e pronto, acabou. Pode chorar, pode sapatear, pode dar piroleta, pode fazer o que você quiser. Não vai chover. E claro que muita gente vai dar risada, muita gente vai dar piada, eles vão sofrer todo tipo de descarno, sabe? De rejeição, como é hoje, mas muito mais, né? E aí o tempo vai passar e, opa, não tá chovendo. O que será? Será que aqueles caras têm razão? Será que eles têm mesmo? Será que eles. Você entendeu? E vai passar um tempo, eles falam, agora, galera, além de não chover, agora vai cair fogo do céu e vai queimar. Aqui e acolá. E as pessoas vão começar a observar e vai começar a acontecer. Ou seja, eles vão perturbar a terra. Perturbem-se, moradores da terra. Porque o dia do Senhor está próximo, como Joel fala. Estou tentando reconstruir o início. Para chegar, aliás, não só chegar para a gente entender a primeira trombeta. Que não é de sopetão, ela não chega de qualquer forma. Existe um processo, existe uma organização por parte do Senhor Deus. Primeiramente, levantar o seu corpo, ou preparar o seu corpo, para receber esse Pentecoste. Ele vai mandar esse Pentecostes. E esse Pentecoste vai começar com o cessar da chuva. Cessou a chuva, agora vai vir o fogo, que é a primeira trombeta. Na verdade, são vários eventos que acontecem dentro desse processo.
Tem sinais e prodígios que as duas testemunhas farão, além do fogo e de não chover. Então elas farão muitas coisas. Mas Deus está destacando apenas, como primeira trombeta, o fogo. Só que dentro desse período do fogo, antes de chegar o período do fogo, né? Chegar a queimada na terra, as duas testemunhas já fez muitos sinais e prodígios. Entende? É nesse sentido que a gente tem que olhar para a primeira trombeta. Fechando agora. Entendido essa parte? As duas testemunhas morrem, o rio, como é que fala? Os rios estão secos, né? A terra está devastada, como o capítulo 1 mostrou aqui para gente. Aí as duas testemunhas começam a morrer por meio da besta, porque um povo poderoso, agora do outro lado, né, do inimigo, se levantou também. Veio para minha terra e a devastou. Tirou a casca, esfolou, sabe? Picoteou, triturou a minha videira. Acabou com a minha videira. O povo de Deus. Deus falando do povo morrendo. Você está entendendo? Automaticamente, porque eles recebem poder, aí eu já não sei dizer para vocês, porque a Bíblia não me dá margem. Se é eles que vão fazer o céu abrir para voltar chuva ou se Deus vai dar chuva. Normalmente, sabe como seria o normal, né? O fato é que vai chover. E muitos estarão indo ainda para o deserto. E é onde eles vão começar, oh, tá chovendo, rapaz, o negócio vai voltar ao normal. O que você vai fazer lá no deserto? Volta para trás. Não, Nanina, não, eu não vou voltar para trás porque eu sei que daqui a pouco vai chegar a terceira trombeta e a terceira trombeta vai ferir todas as fontes de águas. Secou, primeiro secou, ficou com sede. Não entendeu o recado. Aí Deus vai permitir que essa fonte se encha de novo com a chuva. As fontes de água potáveis serão enchidas novamente. Opa, agora nós tem água, nós tem vida. Que negócio de deserto? Não vou para o deserto, não, rapaz. Quanta água aqui. Tá brotando aqui, acolá. Não vou para o deserto. Isso o pecador falando, o ignorante. Mas os santos, aqueles que estão por dentro da mensagem, sabem que a terceira trombeta vai ferir a fonte das águas, de forma que quem beber daquela água vai morrer. Ou seja, eu vou para o deserto, porque a água potável vai estar lá em tal lugar. E eles têm um caminho e não se desviam do seu caminho. É muito lindo demais, né? A sequência, a programação de Deus, né? Ele vai e volta, ele vai e volta. Mas se você não ficar atento, você não consegue entender a sequência que os eventos vão se desdobrando dentro da profecia, né? Então choveu, só que aí vem a terceira trombeta. E lembrando que a segunda trombeta é o mar sendo ferido, né? Como a gente falou na introdução. Todo esse movimento foi feito na segunda trombeta. O mar foi ferido. Eles viram sinais miraculosos da parte do Senhor Deus, por meio das duas testemunhas, que o mar se abriu. Para quê? Para ir para o deserto, porque lá vai ter água. Não, mas acontece que agora está chovendo. Por que você vai para o deserto? Porque essa água que está caindo aí, atrás dela vem vindo uma estrela chamada Absinto. E ela vai cair na terra, ela vai danificar toda a terra. Queridos, inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui para falar para vocês que já quem passar no meu canal aqui há um ano atrás vai encontrar mensagens minhas falando que eu ensinei já no canal isso, inclusive, que o deserto era em vários lugares do mundo inteiro e não um deserto em Israel. Eu não acreditava desta forma. Mas quando eu me deparei com essa terceira trombeta, que todas as fontes seriam feridas e que haveria uma fonte só em Jerusalém, eu entendi. Falei, não, o que eu estou ensinando está errado. Como que eu vou falar para os outros que vai ter vários desertos, se nos outros lugares todas as fontes de águas serão danificadas? Como o povo vai sobreviver lá? Deus é poderoso para fazer isso? É, mas acontece que o que está escrito é que em Jerusalém vai ter uma fonte e nos outros lugares as fontes serão destruídas. E definitivo, inclusive, não vai mais voltar aquelas fontes. Então o deserto tem que ser um só lugar. Então foi um dos motivos de eu trazer esse estudo à tona, vamos dizer assim, fazer uma série, inclusive, é por causa disso. Quando a gente vê que está errado, a gente tem que refazer e fazer melhor. E pode ser que algum desses pontos aqui que eu estou passando para vocês ainda precise de correção, não tem problema. Eu vou vir aqui, como eu estou fazendo agora, e vou fazer a correção que for necessária. Porque eu quero me enquadrar dentro do que está escrito. Não é o que a minha mente desenha, não é o que a minha mente acha. Porque eu posso achar qualquer coisa.
Mas o importante é entender o que Deus está falando e seguir a risca. Não se deter do seu caminho, do caminho do Senhor Deus. Meu caminho é diferente. Compreendido? Então, queridos, agora sim, fechando mesmo, tá? Eu acredito que vocês entenderam. Eu vou precisar gravar ainda uma quarta parte dessa série sobre o deserto, porque ainda faltou algumas informações, alguns textos que eu queria passar, mas eu acredito que agora já deve estar. Eu não estou conseguindo ver, porque o celular fica virado, eu não sei o tempo de gravação que está. Eu sei que está grande o vídeo. Então eu vou precisar de uma quarta parte para recapitular e ainda trazer outros textos que falam da primeira, segunda e terceira trombeta. Para a gente fechar aí com, abre aspas, fechar por enquanto, né? Mas a gente vai gravar novamente, com certeza. Mais a respeito do deserto, mas por enquanto, porque eu tenho outros assuntos a serem tratados aqui no canal e que eu preciso gravar. Mas ainda vai ter uma quarta parte falando do deserto e depois aí a gente vai partir para outro assunto, beleza? Deus abençoe, forte abraço. E se Deus permitir, a gente continua gravando.